Estamos aqui tentando aproveitar amanhã, enquanto as crianças não acordam, para conseguir falar com a Petra Vargas, diretora de marketing da XP Investimentos. Oi, Jô. Na verdade, eu Petra, vim. que saudade. Bom dia. Muitas saudades. Vim aqui para fora de casa hoje porque tá todo mundo dormindo, né? A gente está começando esse papo de manhã e aí eles estão de férias, aí já viu, né? Já Excelente. acordem essa barulheira, mas se eles acordarem, eles vêm aqui dar um oizinho para vocês conhecerem. É ótimo, sempre Adoram vir dar aparece, oi eles nas não lives. aparecem nas nossas entrevistas, tem cachorro, tem criança, aparece de um pouco de um tudo Ai, que delícia. no bate-papo. Sempre é para ser isso mesmo. A ideia é Ai, exatamente que bom. poder ter um bate-papo para a gente conversar um pouquinho sobre como está o mercado e pegar todas as suas dicas aí, de Boa. valiosas dicas para o mercado poder escutar um pouquinho você. Ótimo, Jô. Maior prazer. Então, vamos começar falando que você veio, e foi quando eu te conheci, você já foi o Whirlpool, você já foi Ambev, você já foi RF. BRF, e agora você está desde 2019. Isso, foi finzinho do ano passado, ainda vou fazer um ano. Ainda estou Isso, no começo aí, na nessa minha jornada no mercado financeiro. Então, uma mudança muito legal, né? Você fez uma escolha muito bacana, e desafiadora, né? Conta um pouquinho por que você resolveu ir, o que te atraiu É. para fazer Na essa. verdade, assim, Jô, bom, comecei lá, como você comentou, né, na Ambev, aí fui para o Whirlpool, depois cheguei na BRF, e eu acho que eu estava naquela fase da carreira que você pensava muito, meu Deus do céu, mas para onde eu vou? Sabe as crises dos 40, né? A famosa crise dos 40. Então, já entreguei a idade logo no começo do vídeo, né? Ferrou. Aí eu falei, Tá que ótimo. para onde que eu vou, né? E naturalmente o caminho ele sempre vinha, né? As oportunidades, ou mesmo o que era esperado de mim, ou o que eu conversava com alguns, inclusive headhunters, para pegar, conversar, entender para onde eu podia ir. Sempre vem o mais tradicional no sentido de continuar em bem de consumo, né? Continuar dentro das categorias que eu estava acostumada. E na minha cabeça tinha um movimento que era muito, muito, muito claro, que eu queria fazer um movimento para serviço ou varejo. E eu acho que muito do que me motivou a ficar com essa vontade obstinada ali na cabeça é que eu queria migrar para um lugar onde a gente conseguisse ter, de fato, o cliente e essa jornada completa dentro de casa, né? E por mais que a gente tenha N projetos muito bem-sucedidos de transformação digital dentro de indústrias de consumo, a velocidade, a forma como a gente consegue, de fato, implementar isso quando a gente está dentro de uma empresa ou de varejo ou de serviço, eu achava que era infinitamente diferente e hoje eu tenho certeza absoluta de que ela é infinitamente diferente, porque a gente consegue ter o pulso na hora, na mão de absolutamente tudo que a gente faz no dia a dia. Então, era muito do que eu tinha como plano, né, no ano passado. E aí, obviamente, comecei a trabalhar isso, né, e tentar buscar oportunidades nessas frentes. E aí me apareceu o presente XP, que foi incrível. E muito do papo deu certo, porque eu acho que a XP tem uma cultura muito específica, né? Uma cultura muito de flexibilidade, de agilidade, de hands-on, de botar a mão na massa, fazer, aprender, testar, que de certa forma sempre conversou um pouco com o meu jeito de ser, independente da empresa que eu estava. E principalmente numa das coisas que eles mais buscavam, né? Além desse fit cultural, que eu acho que é uma premissa de entrada ali, né, para poder funcionar, era aqueles que buscavam pessoas que tivessem trabalhado em empresas multimarcas, e idealmente até com gestão no Brasil, né? E aí isso casa muito com o meu histórico, porque eu sempre fui de casas multimarcas, né? Então a Ambev, a Whirlpool com Brastemp e Consul, e a BRF com Sadi e Perdigão, e empresas que também tinham muito dessa gestão e dessa autonomia local, né? Então eu acho que foi um encontro de uma coisa que eu buscava para minha carreira, que era o meu próximo passo que eu estava querendo dar, um histórico profissional que era um pouco do que eles estavam buscando, com um alinhamento cultural que para mim, essa é sempre a variável mais importante, né? E para mim é a que hoje mais me realiza. Porque, de fato, eu adoro trabalhar na XP e me encontrei bastante nesse jeito de trabalhar de lá.
E a gente tem essa casa multimarca, a gente fala muito da XP, mas na verdade hoje a XP é uma casa de marcas, né? A gente tem a Clear, a gente tem a Rico, a gente tem a XP Investimentos, a gente tem uma marca que a gente acabou de lançar de educação, que chama Xpeed, tem a Speed, que é uma casa de análise, tem a Infomoney, que é a nossa editoria, tem a Líder, que é a nossa rede social. Então, assim, de fato, tem agora até, inclusive, algumas fusões e parcerias e aquisições que a gente fez com algumas startups. Então, a gente está com a Antecipa, está com a Flipper. Então, de fato, a gente hoje tem um leque de modelos de negócio, de marcas, que, de certa forma, eu consigo exercitar um pouco dessa minha gestão multimarca que eu sempre tive na carreira, né? Que legal. E além do mais, movimento. Você estava falando que você queria um pouco de varejo ou ir para finanças, e eu acho que quando você vai para uma instituição financeira, no final das contas, hoje, se você olhar, ela é uma instituição, ela é varejo também, né? Na comunicação, sim, quando você fala, ela tem ela pode ser vista como uma varejista. E não, sem dúvida. Como você vende seus produtos, né? Sem dúvida. Então, acho que isso foi bem de acordo, assim. Bom, aí você estava planejando, entrou, tudo novo, papapá, acabou de entrar e conheceu a equipe, 2019, e esse 2020 ia ser aquele ano espetacular, já vinha a XP bombando, e aí veio a Covid. Uhum. E aí, bom, me conta os bastidores de como administrar. Posso contar os bastidores uns meses antes, para você ter noção da minha chegada, como foi. Tá bom. Cheguei, legal, conhece o time, vamos montar a área, não sei o quê, porque de fato tinha um desenho, tinha um objetivo, inclusive, de reformular e de contratar mais pessoas, de fazer a área expandir. Então, isso tudo estava no pacote, vamos dizer assim, né? Mas eu cheguei, o IPO não estava planejado, né? Não, até então, não tinha nada oficializado, mas logo que eu cheguei, vem, Petra, então, fechou, vamos fazer IPO, agora a gente precisa trabalhar, precisa falar com a Nasdaq, precisa construir a campanha, precisa fazer não sei o que lá, o vídeo para roadshow de investidor. Falei, meu Deus, bom, eu vendia geladeira, linguiça e presunto, vamos embora agora fazer IPO de mercado financeiro, né? Então, eu me coloquei do lado da marca que estava indo para o mercado, né? Não a marca que está coordenando o IPO, mas a marca que está indo para o mercado fazer um IPO. E foi a primeira grande iniciativa corporativa até da marca XP Inc., né? Então, a gente teve que criar todo esse desenho de estratégia, de como é que a gente ia comunicar pela primeira vez a marca do grupo. Então, foi um super desafio bacana. Quem era, nessa época, seu parceiro de comunicação? Na época, a gente tinha com cada uma das marcas a Grey com a XP e a FBIS com a Rico. E como era uma marca que não tinha parceiro fixo, né, que era a holding, a marca XP Inc., a gente acabou fazendo todo o projeto com a FBIS. Tá? Então, todo o projeto de comunicação foi feito em parceria com eles, mas a gente fez muita coisa, inclusive com parceiro internacional. Então, muito do que aconteceu fora do Brasil, a gente fez com parceiro internacional. Tá. Então, a gente usou de dois fornecedores, dois grandes parceiros aí para viabilizar tudo que a gente fez. Bom, e aí vindo para sua pergunta, para o seu comentário, chegamos em 2020, né? Então, que bom, vamos seguir a vida, vamos, né, pós-IPO, vamos construindo as marcas, seguindo no nosso calendário. E aí vem, obviamente, tudo isso que a gente está vivendo nos últimos 6 meses, a pandemia. E aí a gente, em março, se depara... Bom, não sei, tem uma outra curiosidade que para a gente... No início, óbvio que ela não é uma notícia boa, né? Mas ela fez com que a gente tivesse uma velocidade de adaptação muito forte, que foi que a gente teve o segundo caso de Covid na XP, e ele era do marketing, ele não estava na minha frente, né? Então, na sexta-feira de carnaval, a gente descobre que o segundo caso de Covid, que era o brasileiro que chegou da Itália do carnaval. Ficou famoso esse caso, né? E as pessoas em pânico no prédio, né? Porque tinham outras agências no mesmo prédio, tal. Eu me lembro disso. Não, evacuaram os prédios, não foi assim. E aí, bom, o marketing, então, foi a primeira área, inclusive, da empresa inteira que teve que sair, né? Então, a gente já na semana 1 pós-carnaval ali, já estava todo mundo em casa. Então, todo
trouxe para a gente uma velocidade e um aprendizado de como adaptar e como começar a trabalhar home office muito rápido, né? Então, eu acho que a gente teve olhando agora pelo retrovisor, né, esse privilégio de ter se antecipado a movimentos que outras empresas e outras indústrias acabaram fazendo um pouco mais para frente. Mas eu acho que, para mim, o grande aprendizado e onde a ficha foi caindo foi que, como ao longo do mês de março, todos os nossos canais, absolutamente todos, os assessores, a nossa plataforma de conteúdo, nosso atendimento, todas as nossas redes sociais, o volume de acessos e o volume de pessoas buscando por informação, né? E automaticamente, quando a gente viu essa demanda, a primeira coisa que a gente fez foi produzir e startar muito mais produção de conteúdo, né? A gente hoje tem um canal que a gente chama de Assessoria Live, que ele está disponível 24 horas, todos os dias lá. A gente tem toda a nossa plataforma de conteúdo que já era aberta, mas com fluxo de produção de informação muito maior. Hoje, só para te dar uma referência, a gente está com 4, 5 vezes mais audiência do que a gente tinha em tudo nosso de conteúdo do que a gente tinha no final do ano passado. Então, de fato, tem uma demanda muito grande por informação, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi isso, né? Aumentar a produção de informação e compartilhar cada vez mais o que já era aberto. E aí, o que a gente queria fazer era que mais pessoas soubessem que isso era disponível. Então, a gente fez a nossa primeira campanha em março, abril, que chamava Quanto Mais Você Se Informa, Melhor Você Decide. De fato, para fazer com que as pessoas tivessem conhecimento, tomassem conhecimento de que essa plataforma existia e que elas podiam buscar informação ali com a gente, né? E é curioso porque o jeito de contar a história da XP, ela já é através da comunicação, né? Porque a história da XP é muito inspiradora. Quando você ouve o Guilherme falando e contando, né? Tem todos aqueles histórias do impossível, que são vários capítulos contando como que a XP foi criada, né? E eu acho que aquilo dá uma segurança. Isso, para mim, ele é garoto propaganda. Total, mas Total. É que eu acho que todo esse nosso pilar de conteúdo, de informação, de trazer informação e democratizar acesso a tudo isso, ele vem dessa origem, né? Então, você que já viu, mas eu não sei se todo mundo que vai acabar compartilhando aqui um pouco do nosso papo conhece a história, mas a XP começou, obviamente, vendendo investimento, né? Mas a forma como o Guilherme vendia investimento era ir na sala de aula, explicar, e automaticamente no final da aula, no final de um processo muito mais de educação, ele fazia, ele tinha os novos clientes, né? Então é muito claro para a empresa, desde esse momento da origem, de que é através da informação e é através desse empoderamento das pessoas que a gente vai conseguir, de fato, transformar o mercado, né? Ele conta isso de um jeito muito bacana, porque ele conta o miserê do primeiro ano, né? Que era quando ele vendeu carro, passou perrengue. E colocava no aí vende o carro. Então tem toda uma história. Isso, em termos de comunicação, é muito interessante, porque dá uma alma E a gente como área, né? E ele é muito próximo, assim, ele é um cara bem que está no dia a dia de vários papos com a gente. Então, como isso é muito verdadeiro, né? Então a gente até fala, putz, em que momento a gente coloca ele mais perto ou não das nossas comunicações, mas sim quando a gente acredita, né? E a principal mensagem é esse lastro, que é um lastro muito consistente, muito verdadeiro, né? Não é simplesmente uma ideia marqueteira e que a gente é uma coisa que vem dele, vem da origem, vem do início. Então ele sempre entra com muita naturalidade, muita propriedade quando a gente fala especificamente desse assunto, né? Então é bem bacana também essa parceria que a gente tem com ele, e a forma como essas mensagens vão surgindo, né? Ele responde, né? Inclusive, ele é o primeiro a responder nesse momento aí que durante muito tempo ele ficou muito à vontade para bater em todos os bancos, né? Porque era um pouco a história dele, era um pouco uma alternativa, né? O modelo dele é uma alternativa aos bancos, exatamente porque você supostamente é tailor-made, né? Para as pessoas. Então, é muito visceral você ver no momento em que ele achou que estava sendo atacado pelos grandes bancos na comunicação,
que obviamente não foi focado nele, mas foi sentido assim, Uhum. ele mesmo responde, né? Então, isso mostra muito desse envolvimento que ele tem É, com a comunicação direta é. com os clientes, né? O que eu acho é que, para mim, esse envolvimento ele vem muito, eu acabei já usando essa palavra, vou ficar meio repetitiva, mas assim, dessa verdade, sabe? É, Fato é uma verdade absoluta na companhia, tá? E isso, obviamente, é simbolizada no Guilherme, né? Você vê o Guilherme como um cara que é um porta-voz, que vai para as redes sociais, que se posiciona, que tem uma voz muito presente. Mas, por outro lado, quando a gente pensa, voltando lá em março, a quantidade de executivos que a gente teve fazendo lives todo dia, o dia inteiro. A gente teve, sei lá, quantas milhares de lives, assim. Então, de fato, isso permeia e acaba virando uma coisa visceral de todo mundo, né? Obviamente, a voz do Guilherme é uma voz muito ouvida, mas quando a gente olha para tudo que a gente fez nesse período de trazer informação, de trazer acesso de pessoas que de fato acreditavam que é através disso que a gente vai transformar, você vê vários outros, né? Então, assim, a gente tem N representantes dessa voz do uhum. Guilherme na companhia inteira. E isso tudo vem dessa verdade, vem dessa crença de que é com isso que a gente vai conseguir, de fato, fazer com que as pessoas, independente de qual seja a decisão que ela tome, né? Mas porque o conceito de melhor decisão é subjetivo, né? Porque cada um pode tomar a melhor Claro. decisão que fizer sentido, mas é fazer esse despertar, né? É que as pessoas se despertem, se empoderem das informações e que se ela tome uma decisão, qualquer que seja a decisão, que ela saiba do que ela está fazendo, né? Que ela saiba que aquela é a melhor decisão para ela. Então, é um pouco dessa causa raiz aí que vem lá desde o início da XP que a gente carrega até hoje. E aí, Teve agora, semana passada, o evento para isso. matizar e fechar com a cereja do bolo aí esse nosso semestre mais complicado, mas foi Mas um aí, outro super reinvenção, né? depois você vai me contar sobre esse evento. Eu vou voltar um Tá. pouquinho lá para trás para falar sobre as duas preocupações que eu acho que tomaram conta das pessoas durante que está relacionado diretamente a banco, que é assim, acho que duas preocupações o tempo inteiro sendo levantadas: saúde e economia, né? Eu Sim. acho que são as duas coisas que todo mundo se preocupou em entender. Eu acho que economia, a parte de finanças, você já falou e assim foi uma presença o tempo inteiro falando e dizendo onde você pode investir. E é muito curioso porque todo mundo procura, eu acho que algum tipo de segurança que nesse momento, até por causa da questão da saúde, a questão da crise mundial, não existe. Então assim, previsibilidade nunca foi tão baixa, né? E aí, o que vocês fizeram? Eu queria saber o que vocês fizeram em relação ao apoio na questão da saúde e na questão de educação financeira. Acho que você já falou um bocado e a gente vai terminar nesse grande evento que acabou de acontecer da XP. Eu acho que, bom, a educação financeira foi da informação que a gente já conversou. No específico de saúde, saúde ou de alguma forma ajuda Isso. que fosse necessária para esse período, né? Que A fosse gente relevante para o consumidor, né? Porque eu acho que o consumidor comprou essas isso. duas coisas. É isso. Na verdade, o que a gente então fez? Por que eu estou falando da saúde versus talvez outras necessidades, tá? A Uhum. gente lá em março também conversou bastante sobre qual seria um lugar para a gente entrar e poder ajudar de certa forma, né, as pessoas e a população em geral. E a gente optou por ir para um caminho de cesta básica, de alimentação, Tá. né? Porque naquela época, e aí ainda, de novo, né, muita subjetividade, porque a gente estava no início desse processo de pandemia, mas tinha muita visibilidade de todas as iniciativas de ajuda à saúde, né? Várias indústrias, grandes marcas e empresas fazendo. E aí a gente falou, não, então vamos também fazer a ajuda que é importante cuidar da saúde, mas tem muita gente que trabalha de dia para comer à noite. Então, o Isso. que a gente faz para que as pessoas que possam ficar em casa, né? E para a pessoa poder ficar em casa, ela precisa minimamente conseguir viver naquele ambiente sem precisar sair para trabalhar.
Então, essa foi muito a rota que a gente seguiu. E aí, nesse processo, a gente criou uma iniciativa que chama Juntos Transformamos. É uma plataforma aberta onde qualquer pessoa pode doar, né? A gente divulgou isso amplamente, fez parcerias com ONGs enormes, né? Então, Gerando Falcões, Amigos do Bem, Visão Mundial, que são as 3 maiores que estavam com a gente, mas tinham várias outras. Essa plataforma continua aberta até hoje, a pessoa pode entrar e doar o valor que fizer sentido, e a gente, do nosso lado, obviamente, lançou a iniciativa também com um aporte nosso, né? Então, a gente doou 30 milhões, né? A gente começou com 25, depois doou mais 5, e sempre direcionando para alimentação através da rede de parceria dessas ONGs. Então, é uma iniciativa que está valendo até hoje. Vou conectar de novo só com o evento da semana passada, mas assim, muitas das palestras do evento da semana passada, a gente ainda tinha o QR Code, a gente ainda divulgava essa iniciativa, porque a gente acha que é um processo que talvez ele seja um processo contínuo, né? Ele veio e talvez ele veio para ficar, é muito da nossa cabeça hoje, tá? E a gente, nessa época, também comunicou bastante, né? Através de algumas parcerias editoriais, então foi uma iniciativa que a gente quis divulgar para que, se pessoas quisessem ajudar, né, e não soubessem muito como, que através dessa iniciativa, que era uma iniciativa séria, a gente pudesse ter acesso a essas ONGs e poder ajudar nesse período, tá? Então, foi o caminho que a gente seguiu. A gente não foi tanto para o caminho de saúde, a gente foi para um caminho de doação de cesta básica. Perfeito. E aí, você falou sobre a primeira coisa que vocês fizeram e tal, e curiosamente vocês também foram uma das primeiras empresas a decretar, você estava falando da mudança, que talvez fique para sempre, vocês foram uma das primeiras empresas a decretar que para sempre também, ou pelo menos... Home office. Home office. E assim, desde o começo, ou seja, funcionou muito bem, né? Porque... Na verdade, assim, eu acho que uma característica da empresa como um todo, e conectando com o início do nosso papo, essa cultura, que é uma cultura do vamos aprender, vamos testar, vamos fazer, e de novo, se tiver que corrigir rota ou não, o que importa é que a gente vislumbre um lugar e tenha claro qual é o nosso caminho, para o que a gente quer fazer, e que tome esse processo de decisão de forma rápida, né? E o que eu acho que aconteceu, posso até te contar um pouquinho desse filminho, só para você entender onde a gente chegou, tá? Lá, de novo, em março, a gente foi marketing todo para casa, não sei o quê, então foi um processo muito rápido. Então, ok, fomos todos para casa. E a gente tem uma pesquisa com os funcionários que a gente faz semanalmente, né? E sempre fez, mas aí, obviamente, com toda essa história de home office e pandemia, foi uma informação, inclusive, que a gente ampliou o questionário e buscou outras informações para a gente entender como é que estava sendo essa adaptação, né? Esse processo. Então, N coisas que vinham aí nesse início ainda mais operacionais, mas não menos importantes. Então, não tem estrutura. A gente mandou cadeira para a cadeira da pessoa, foi para casa de todos os funcionários. A gente teve ajuda de custo para a pessoa comprar e equipar o que ela precisasse na casa dela. Ajuda de custo mensal para que ela, se precisou fazer upgrade de internet ou algum outro custo envolvido também. Então, de certa forma, acho que a primeira prioridade nessa adaptação do home office foi essa, que era dar as condições básicas da pessoa poder trabalhar bem de casa, né? Toda a parte de TI, infraestrutura, notebook. Então, hoje todo mundo trabalha... Tem uma rede de pessoas também, é quase uma natura das finanças, né? Sim, e aí fica todo mundo né, conectado nessa rede. E aí, eu acho que a primeira coisa que assim, foi muito, muito clara e muito emblemática foi essa quebra do tabu da produtividade em casa, né? Então, acho que a partir do momento que a gente quebrou o tabu de que as pessoas sim podem ser produtivas em casa, a pergunta na sequência imediata dessa é, então por que não? Né? E aí, nesse processo de então por que não, o que a gente tomou a decisão de fazer foi, vamos testar, vamos se forçar a testar até para a gente poder ter o aprendizado. Porque se a gente ficasse naquele momento, todo final de mês, contando para os funcionários como era o mês seguinte, o que ia acontecer mês que vem, que foi o que a gente fez durante os 2, 3 primeiros meses, criava, primeiro, aquela insegurança de que eu não sei o que vai acontecer mês que vem, e segundo, para onde eu posso ir, o que eu posso fazer, e a gente, de fato, nunca ia ter as pessoas com a consciência de que elas vão ficar em casa e a gente quer testar esse modelo. Então, a primeira decisão também dessa foi, dezembro nada muda, né? Então, a gente hoje não volta, independente de qualquer decisão de saúde, de governo, de decreto, a gente não volta até dezembro. Então, para que a gente possa, de fato, ter um teste real de como isso vai funcionar até o final do ano.
E aí, de novo, o próximo passo disso tudo é, legal, e se der certo, dando certo, o que a gente quer fazer? E aí, dando certo e a gente querendo que isso funcione, a próxima foi, mas por que a gente então precisa ficar ali na Faria Lima, todo mundo trancado, cada mês contratando uma laje nova? Desde que eu entrei, eram 3 lajes a mais, em 6 meses de empresa. Mas, cara, não dá, é uma empresa que está crescendo, que cada dia mais entram funcionários, a gente tem essa parte eu não sei se eu vou. Meu pessoal de assessoria de imprensa vai querer que você edite depois, mas a gente brinca que tem no time os coronials. Todo mundo que entrou depois da pandemia, a gente não conhece fisicamente, só conhece pelos vídeos. A gente se chama. Aí eles falam assim: não, hoje eu sou coronial, eu vim depois da época da quarentena. Nossa, mas é isso aí, né? Então, ainda tem muita gente entrando na empresa, né? Então, assim, toda semana, praticamente, eu recebo gente nova no time. Então, tem um crescimento muito grande e a gente se questionou de em que momento faria sentido repensar isso, né? E aí foi quando veio São Roque, veio a Vila XP, que foi lançado como um livro de ficção, mas que ela é uma ficção que a gente quer que ela seja o mais real possível, né? Então, a gente já tem o terreno, já está nesse processo agora com 4 ou 6 escritórios de arquitetura, levantando projetos, entendendo qual vai ser o melhor fluxo para isso. E isso não muda nada o nosso escritório da Faria Lima, né? A gente vai continuar tendo um ponto em São Paulo, é importante, não tem como não ter, mas a gente passa a ter esses 2 polos e as pessoas têm autonomia e liberdade para escolher, quando a gente tiver o outro também, em que momento faz sentido ir para cada um dos 2 e quantas vezes por semana, né? É um hub meio quase uma universidadezinha, né? Um pouco da nossa inspiração foi, óbvio, cases emblemáticos como o Apple da vida, né? Núcleos de convivência. Então, a ideia é, de fato, que seja um espaço muito mais convidativo e muito mais de reunião e de colaboração do que necessariamente aquelas mesinhas uma do lado da outra, né? O que vai acontecer também aqui no nosso escritório da Faria Lima, tá? Então, a gente deixa de ter posições fixas e a partir do ano que vem passa a ter muito mais esses lugares modulares e de convivência. Tudo é mais coletivo, né? Não adianta. É isso, para que as pessoas se adaptem e voltem naturalmente para o escritório de novo, no dia que elas entenderem que faz sentido, na frequência que elas entenderem que faz sentido, tá? Porque a gente tem fé, né? Que a partir de em algum momento no ano que vem vai voltar a ter gente. Não, mas sim, e a gente vai estar preparado para isso. A única coisa que a gente já sabe hoje é que a gente não quer um modelo de você vai todo dia para o escritório e senta na sua mesa. Isso não vai mais existir. Todo mundo se acostumou a ter um tipo de gestão de tempo completamente diferente a partir do momento que você não tem que ficar pegando o mesmo horário para ir para o escritório que todo mundo pega, principalmente numa cidade como São Paulo, né? Mas acho que em todas. Não, e isso tudo, a grande barreira ou o impeditivo disso tudo era, de fato, um medo desse inesperado. O que é trabalhar 100% em home office, né? Só que como a gente foi meio que todo mundo forçado a experimentar esse modelo, que por mais que todo mundo achasse que pudesse ser legal, nunca tinha, de fato, feito um teste tão real, né, na prática, quando a gente é colocado de frente a esse desafio, o que a gente vê é, nossa, assim, as pessoas estão felizes, essa nossa avaliação, né? A gente fez dessa mesma pesquisa com os funcionários, a gente fez a pesquisa com os funcionários. Se você tivesse que trabalhar se você vivesse nesse mundo de ficção do Vila XP, nossa, gente, é o maior NPS histórico de funcionário que a gente já viu. Então, vai acontecer 100%? Não sabemos. Vai acontecer quando? Vai ser no timing que a gente conseguir implementar. Mas que tudo indica que tem uma rota positiva, né? E que vai ser, que vai trazer mais qualidade de vida e mais satisfação para os nossos funcionários, é esse caminho que a gente está vendo, tá? Mas pelo visto as coisas vão ser rápidas aí, porque no meio eu sou uma das poucas pessoas que mudou, inclusive, de agência de comunicação, voltando para o lado de cá para falar da comunicação, no meio da pandemia, praticamente, né? Eu acho que o processo já estava um pouquinho antes, mas assim ele se concretizou mesmo no início da pandemia, né? Eu acho que isso. E aí vocês são a primeira marca a entregar uma conta bastante importante e significativa para a Accenture, né?
E aí, com a parceria, né, pela primeira vez, do uso da droga 5 para fazer parte dessa inteligência aí. Como é que foi? Você pode contar um pouquinho como é que foi essa? Posso, claro. Esse, na verdade... Até porque o interesse aqui também é um pouco entender o que os clientes estão buscando, né? Sem dúvida. Modelo e tal. Isso para a gente é super importante, assim, para o mercado. Não, eu não posso compartilhar um pouco de qual era o pensamento, Jô, e contar como isso tudo começou, tá? Esse foi um processo que começou antes, né? Então a gente teve sim a oportunidade de fazer várias conversas presenciais, que foi super importante. Ele começou, dezembro, não lembro exatamente o mês, mas eu acho que foi entre novembro e dezembro, né? E ele finalizou ali, se eu não me engano, acho que começou em dezembro, finalizou comecinho de março, talvez, provavelmente, tá? Então, o que a gente mais buscava, tá? E um pouco desse desafio que a gente encontrou na Accenture como parceiro ideal para estar com a gente. Um modelo de trabalho e um modelo de negócio que ele fosse um modelo muito mais de parceria, né? De fato ter um parceiro estratégico para me ajudar, qualquer que seja o desafio do dia a dia, do que necessariamente ter uma agência criativa ou de campanha, né? Tanto que durante todo o processo de concorrência, eu liderei bastante esse movimento, né? Participei de praticamente todas as discussões, e muito falava, cara, eu não quero ter novas campanhas, eu não quero olhar para um parceiro como um parceiro publicitário, eu quero olhar para um parceiro que, se eu precisar discutir com ele cartão de crédito agora, que agora já mais público de ontem, né? Sim, eu vou entrar no business de cartão de crédito, eu preciso sentar na mesa com alguém e entender qual é a melhor estratégia, qual é o melhor formato, qual é a melhor política de benefício, como é que a gente vai... E legal, no final disso tudo, como eu vou comunicar? Mas a comunicação, ela é um output, um resultado final de um processo de trabalho e de planejamento, né? Então, essa era o nosso maior driver, era o que a gente buscava desde o início. E em todas as interações, a gente entendeu que a Accenture era o melhor parceiro para isso naquele momento, tá? Inclusive com um modelo de remuneração diferente do que é o modelo de mercado, muito desassociado dos formatos mais tradicionais, porque eu acho que, de novo, parte desse briefing, né, dessa parceria, ela precisa estar ancorada num modelo de remuneração que seja bom para os dois lados, mas que viabilize com que a agência passe a trabalhar dessa forma, né? Então, essa foi, inclusive, também uma das coisas que a gente fez para conseguir fechar essa concorrência, tá? Então, a gente comunicou, se eu não me engano, em março, né? E aí a Droga 5 não estava, né? Ela não estava no escopo do projeto desde o início, mas ao longo do projeto e muito em conversas com o time da Accenture, eles acreditam que, dado a relevância da parceria, a relevância da conta, o desafio de transformação do mercado, o que a gente tem como missão aqui no Brasil, faria muito sentido ter a Droga 5 junto com a gente também, né? Então, em alguns momentos no final ali da concorrência, a gente fez algumas reuniões com eles, então ficou muito claro também que tinha que a gente, esse acesso a todo o ecossistema da Accenture, seja a Droga 5 ou sejam outras que forem necessárias ao longo dessa jornada, seria também um ponto positivo, né, de conseguir fazer parte desse sistema. Que eu entendo que era o que estava faltando ali no que você falou. Bom, a gente discute, tem que ter gente para falar sobre cartão de crédito, tem que ter papapá, e você vai chegar numa bela... Você precisa de uma bela campanha. E aí, neste sentido, é que eu acho que se completa trazendo uma droga a garantia de uma excelência criativa. É isso. E aí, então, a gente, obviamente, tem ali como ponto focal, né, o time da Accenture Interactive Brasil, mas a gente já, inclusive, fez conversas e conectando-os com outros stakeholders. A Expert agora foi um outro exemplo. Toda a parte do Hub Social, né, tudo que aconteceu no social, de palestras, foram mais de 80 palestrantes, temas diversos, toda a parte de mapeamento de quem seriam os palestrantes, gestão dos palestrantes, como comunica, né, foi a Accenture. Então, assim, isso não é uma peça publicitária, né? Isso, de fato, é colocar um canal, um evento de pé digital que vai acontecer no paralelo ao nosso site,
mas tudo isso foi feito junto com a Accenture. Então, de fato, esses primeiros meses têm sido, assim, foram muito, muito positivos, e a gente conversa bastante sobre isso, né, a gente com eles, onde, de fato, o nosso desenho e o nosso sonho, que era um sonho mútuo, né, do nosso lado e deles, vem se concretizando de forma muito eficiente desde o início, tá? E já começou bombando, né? Porque começou exatamente com o momento em que, agora voltando, com o momento em que, bom, os bancos mais tradicionais devolvem, né? Resolvem responder. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor, né? Se não, fica tranquila, Jô. Certo ou errado, ou como, mas o fato é que durante muito tempo eles não responderam e não bateram no modelo implantado oferecido pela XP, mas eles resolvem, num determinado momento, falar sobre esse modelo e levantar essa questão de educação financeira. E aí você estava começando uma relação dentro da comunicação, e a comunicação tinha que responder rápido, né? Sim. E aí, como é que foi nesse momento a parceria? Eu até, Jô, eu vou usar para fazer uma observação que eu acabei não comentando, mas eu acho que é importante, acho que para todo mundo que depois vai estar ouvindo a gente trabalha com as agências parceiras, mas a gente também tem um time de in-house enorme, tá? Então, assim, hoje eu diria que a gente deve estar com quase 30 pessoas ali, e entre um time de criação, designer, então a gente tem muita produção interna, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tenta, né, na medida do possível, equilibrar um pouco os pratinhos de todos esses parceiros. Então, a nossa agência in-house, a Accenture e a própria agência da Rico. Então, neste momento, especificamente desse exemplo que você está dando, a gente estava nesse projeto da Expert com a Accenture, que eles tocaram infinitas frentes, não só de comunicação. Então, a gente falou, bom, como era uma resposta de hoje para hoje, de agora, o que a gente fez foi uma resposta produzida internamente, tá? Então, todo esse movimento, especificamente dos bancos, ele foi um movimento feito internamente, não com a Accenture. Tá. Mas, anyway, vou só te colocar como foi, independente de com qual parceiro a gente fez, claro, tá? Claro. Eu acho que, sim, pra gente, e você comentou do Guilherme, né? O Guilherme é sempre um dos que primeiro se manifesta, porque, de fato... É visceral, né? Parece que tá falando com ele, né? Então, assim, obviamente não estava nomeado, mas não dá para ter certeza absoluta, mas tudo indica de que tinha uma associação direta ou uma crítica um pouco mais direta ao nosso modelo de negócio, que, como a gente tem a grande maioria dos assessores, naturalmente cai sobre nós, né? E eu acho que, assim, é um modelo de negócio que começou dos 20 anos da XP, dos quase 20 anos, eu diria que começou quase que desde lá do início, né? Então, é um modelo de negócio que traz um profissional para o mercado que é um profissional especialista em investimento, né? E muito desse trabalho que vem acontecendo, ele não é um trabalho de 6 meses para cá, é um trabalho de consistência de muito tempo, né? Inclusive, eu sempre, obviamente, né, surgem pautas de entrevista sobre esse assunto, e o que vocês acharam? Acho que, assim, concorrência é legal, concorrência é importante para qualquer mercado, qualquer segmento. Então, assim, eu acho que ninguém na XP não quer ter concorrência ou tem medo de concorrência. Eu acho que o ponto que de fato pegou nesse momento foi a forma como o assunto foi tratado, né? Porque até, inclusive, algumas peças saíram do ar porque a forma como ele foi tratado, inclusive dentro do banco, a gente sabe que gerou alguns ruídos, porque era uma sátira a um movimento de moda. E quando a gente trata isso de uma forma satirizada, como se fosse uma modinha, só que um movimento que acontece há 15 anos, ele não é uma modinha, né? A taxa de crescimento da empresa nos últimos anos não é um comportamento pontual, né? Então, muito do que eu conversei com alguns veículos, inclusive com algumas outras pessoas do mercado, a nossa resposta foi a gente não entende isso como moda, tá? A gente entende isso como um processo de transformação do mercado. Porque quando a gente olha hoje para o que é o Brasil, que a gente tem 80% ainda do investimento, né, da população concentrado em 5 grandes instituições, e a gente vê que isso vem gradualmente se descentralizando, seja via XP ou qualquer outro concorrente nosso,
e eu olho para mercados mais desenvolvidos, como Estados Unidos e Europa, e esse número é literalmente o oposto, né? A gente tem 80% do dinheiro fora das grandes instituições financeiras. Eu não acho que isso é uma moda. Eu não acho que isso é um movimento que a gente precisa ridicularizar ou o assessor ou o cliente que tomou essa decisão, né? O que a gente precisa fazer é, legal, vamos então competir em pé de igualdade, com melhores produtos, com melhores recomendações. Essa é a briga que a gente quer brigar. Uhum. Então, eu acho que muito, talvez, dessa primeira reação que veio via porta-vozes nossos ou via a nossa resposta foi essa, né? Então, foi um pouco de como a gente encarou esses, sei lá, X dias, acho que foram uns 3 dias, 4 dias ali, né? De posicionar a gente como uma marca que não está vendo isso como um movimento pontual, né? Então, foi esse o caos aí, uns 15 dias atrás, que eu acho que foi, né? Nem lembro mais, menina, mas acho que foi por aí, né? Uns 15, 20 dias atrás. Eu acho que até um pouquinho mais, né? Aí perde um pouco no tempo, né? Mas eu tô meio perdida, eu acho. E depois meio que desapareceu. E aí, mas isso deve ter aparecido bastante no seu evento dessa última semana, que eu queria que você contasse um pouquinho como foi, seguindo essa linha que você falou desde o início, que é de educação, de um pouquinho mais de educação financeira, já que quando a gente fala de XP, a primeira coisa que a gente pensa é na possibilidade de qualquer pessoa poder investir qualquer tipo de dinheiro, né? Coisa que ele talvez não tivesse pensado antes, por não ser. Eu acho que é esse. E aí está todo mundo querendo aprender mais. Eu acho que eu vejo todo mundo querendo entender mais de educação financeira. Eu vejo hoje a gente tem o grupo de mulheres executivas e tal, todas são feríssimas na coisa de educação financeira. Eu acho que a educação financeira no Brasil, e a gente tem até, não vou falar nada que é super inovador ou que ninguém saiba, mas são coisas que talvez a gente não pare para pensar no dia a dia, tá? Falar sobre dinheiro no Brasil, até pela nossa cultura histórica de origem, até inclusive religiosa, por onde o Brasil se construiu culturalmente, ele vem de um lugar onde falar de dinheiro é um tabu, né? E quando a gente compara com outros países e com outras culturas, isso é tratado de uma forma muito mais transparente, né? E tem uma frase que acho que não vou lembrar o nome exatamente aqui, mas assim, quase que dinheiro é fruto de trabalho. Dinheiro bem investido que gera dinheiro é quase que não sei se eu quero, né? Parece que não é legal. E eu acho que talvez isso tenha sido a cama, o pano de fundo, que por anos e anos e anos, e muito ainda hoje, as pessoas não se empoderam e não lideram a gestão financeira dos recursos que elas têm guardado. Né? Não, e tem que entender que falar sobre o futuro, eu acho que isso é o principal, né? Foi um país muito jovem durante muito tempo e não se falava sobre o futuro. Então, não é só uma questão de especulação, no sentido de dinheiro que gera dinheiro, né? Não tinha esse processo de então, o que eu vou fazer? Como é que eu me planejo? É um pouco disso que você falou. Planejamento mesmo financeiro, né? Porque aí chega uma hora que acaba a sua profissão, acaba enfim. E você se depara com o que eu vou fazer, né? E então, muito desse propósito, de novo, que acho que vem lá da origem, o melhor jeito da gente, de fato, transformar, e qualquer que seja a decisão que a pessoa tome, cara, vai entender, se eduque, aprenda. Assim, o que a gente quer é que as pessoas aprendam e estudem. É isso, tá? Porque eu acho que é através disso que a gente, de fato, vai conseguir fazer essa transformação no mercado que a gente precisa. E eu acho que, quando a gente olha para os últimos anos, ou, né, assim, acho que isso está chegando naquele momento onde a gente está perto desse ponto de inflexão que isso vai exponencializar, né? Então, eu acho que ainda é muito concentrado em grandes cidades, ainda é muito concentrado em pessoas de determinada faixa de renda, mas essa consciência de educação financeira está ficando cada dia mais evidente, né? Então, esse processo evolutório que eu acho que esse dia de evolução... Mas a inclusão
a inclusão todo mundo começou a repensar, mesmo por menor que seja a sua renda, como garantir, né, que ela enfim, que ela vire alguma coisa que te deu. Então, você vê muita educação financeira e ONG e pessoas especialistas em educação financeira para as pessoas que moram em comunidade, por exemplo. É isso. Então, assim, eu acho que tem aí um espaço tremendo quando a gente fala em educação financeira, a gente não está falando só para quem é grande, né? Não, para mim é para absolutamente todo mundo, né? E educação financeira não é sobre investir, né? Educação financeira é, de novo, sobre conseguir se planejar, ter as informações corretas. Então, acho Como é pensar dessa inclusão dentro da XP? Em termos de quem fala com quem, para poder entender, né? Porque eu acho que para você falar com diferentes realidades, talvez você tenha que ter diferentes pessoas para que entendam Sim, Jo. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente tem mais... a Rico, por exemplo, é uma marca que ela tem uma linguagem muito bem leve, assim, uma linguagem bem didática, tá? Então, acho que a gente tem N iniciativas. Uma delas é usar das nossas marcas para que elas se comuniquem com linguagens diferentes. Então, naturalmente, ali na Rico, a gente tem uma linguagem que eu diria que qualquer pessoa que quiser entender um pouco consegue acompanhar um pouco do que está sendo discutido lá. Essa marca nova que a gente acabou de lançar, que chama Xpeed, super novinha, deve ter um mês e pouco, ela vem justamente para desenvolver ainda mais e dar escala para esse nosso business de educação. E quando eu falo business, não necessariamente é receita ou coisa que a gente vai comercializar, tá? Tanto que ela tem uma frente de jornada, de trilha, né? Você entra na marca, você vai ver. Então, a gente tem trilhas, desde trilhas de pessoas que são absolutamente... tem pouco repertório, né? Sobre essa... Aí, ó, alguém acordou e veio me dar bom dia. Dá tchau. Fala tchau. Bom dia! Bem que eu avisei que eles iam vir dar bom dia, né? É o horário. É... Eu vi antes o cachorrinho se aproximando também. Ah, então, alguém já começou a abrir porta, começou o movimento. E as trilhas de educação da Xpeed, a gente tem trilhas de educação para todo tipo de repertório, vamos dizer assim, né? A gente tem desde pessoas que estão iniciando e querendo consumir alguma informação ainda para quem está nesse início de jornada de aprendizado, até pessoas que estão fazendo MBA de broker da bolsa, blá, blá, blá. Então, eu acho que essa nossa frente da Xpeed, ela vem para paralelo ao universo dos investimentos, trilhar e desenvolver ainda mais essa frente de educação financeira, tá? Tá. Mas, de novo, dentro como é que você vê? Porque agora todos os movimentos são de inclusão e tal. Como é que é visto isso dentro dentro da XP? Bom, a diretora de marketing é uma mulher, né? Então... Não, gente, eu acho que sendo assim, ó, esses primeiros 6 meses desse ano estão sendo bem reveladores. Eu acho que para várias indústrias, várias empresas, inclusive pessoas, né? Mas eu acho que para a gente lá, eu acho que eu brinquei com o tabu do home office, a produtividade do home office, né? Mas eu acho que ele está sendo bem fértil, né? E ele está provocando na gente N discussões, tá? Sobre vários aspectos. Então, a gente lançou, se eu não me engano, há também 1 mês, 2 meses atrás, por exemplo, fundos ESG, né? A gente criou uma diretoria de ESG, então, que é um movimento que não é tão comum no mercado financeiro. Então, já é um primeiro passo. A gente acabou de comunicar e lançar também um compromisso nosso público de que hoje a gente tem 22% de funcionárias mulheres, o que a gente entende que é um número baixíssimo, e a gente assumiu um compromisso público que até 2025 a gente quer ter 50-50. Então, eu acho que esse começo de ano ele foi muito importante, eu acho que, no geral, para toda a sociedade, se requestionar de alguns padrões, né? E eu acho que esse sentimento de colaboração, solidariedade, que acho que a gente foi colocado à prova, né, nesses primeiros meses, ele vem trazendo reflexos muito positivos para a organização.
tá? Então, acho que abriu a nossa cabeça para a gente começar a desenvolver outras iniciativas que a gente até então não tinha. Tá? Então, acho que, para mim, esse compromisso do percentual de mulheres, a gente tem um outro comitê discutindo diversidade de uma forma mais ampla também, né? Negros e todos os outros aspectos de diversidade, a parte toda de produtos e uma área de SD específica da empresa. Então, eu acho que foi, de novo, muito, muito positivo mesmo, né? Porque acho que ela abriu discussões que até então estavam um pouco adormecidas, mas que a gente que é quase se encorajou eu acho que hoje é quase uma obrigação quando você pensa na marca, né? Não tem dúvida. Assim, se você não olhar uma sociedade melhor, principalmente quando você fala de investimento, e você está falando que você tem e quem hoje, né? Quem hoje detém, né? A decisão de compra, muitas vezes são as mulheres, e a garantia do dinheiro também, né? Sem dúvida. Mas ainda tem, na linha de um pouco do que eu comentei de estudos que a gente tem, né? Que também não são, de novo, acho que é meio quase que tudo muito público, mas mesmo quando a mulher tem a renda, tem a autonomia da gestão financeira é muito delegada, muito delegada. E aí é que eu não tenho vergonha de dizer que eu sou uma delas, entendeu? Então, assim, eu ganho meu dinheiro, eu sou independente, eu não é mais, eu delego a gestão. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem um desafio, né, quando a gente pensa em mulheres em geral, como é que, de novo, ela vai para o mercado de trabalho, ela ocupa posições, ela se empodera para ganhar essa independência, essa autonomia, mas eu acho que quando a gente ainda pensa em gestão financeira, educação financeira, a gente ainda está ainda um passinho atrás. Né? Deve ter eu acho que isso nas classes mais nos pequenos negócios, é isso que eu ia dizer, nos micronegócios e tal, eu acho que essa gestão ela é feita por quem ganha mesmo. Eu acho que a maioria são mulheres. Eu acho que as mulheres, isso eu acho que elas não delegam, eu acho que ocorre exatamente o oposto. Isso era interessante ver algum estudo, você deve ter mais. A gente tem estudo, Jô, que a maioria não delega, viu? Não delega mesmo na base da pirâmide? Delega. É mesmo. Delega porque eu acho que o tabu do dinheiro, se ele já é um tabu geral, para as mulheres é maior ainda, né? Então, infelizmente, né? Não estou falando isso porque eu gostaria de estar trazendo uma informação diferente, mas a maioria é curioso, porque assim todas as que são autônomas, por exemplo, que trabalham comigo, por exemplo, elas são as que mas aí nessa linha do nosso Brasilzão, né? A gente tem um Brasil uma bolha, muito, né? Aqui São Paulo ainda é bolha. Aí junta educação financeira com relação homem-mulher, de quem controla, quem não controla. Então, assim, envolve outros aspectos culturais que não só a educação financeira, né? Envolve uma série de outras. Envolve machismo, envolve uma série de outras. Isso, então o que a gente, pelo menos, espero que a gente em breve veja mudanças significativas nisso, mas do que a gente tem de informação é de que sim, ainda tem uma grande parte que delega, viu? Mas isso, né? É ainda mais importante quando você fala socialmente para haver sem dúvida mudança, essa independência financeira, né? Essa educação financeira para a garantia de uma independência, independência mesmo, da independência da mulher em todos os sentidos. Até porque às vezes, quando a gente fala em independência, a gente pensa em independência financeira, né? Mas a independência, para ela ser real, ela tem que ser deve, né, e em algum momento poderia ser financeira, mas ela precisa ser emocional também, né? Claro. E no caso, quando a gente fala de gênero, essa independência, essa dependência emocional ainda é muito latente em muitos lugares do Brasil, né? Temos muitas coisas para fazer, né? Desafios enormes. Desafios gigantescos, e às vezes a sensação é que a gente, além de tudo, em muitas coisas que a gente avançou, lá vamos nós de ré, de vez em quando. Então, assim, tá puxado. Mas me conta uma coisa, só para a gente finalizar, me conta um pouquinho como foi e o sucesso que teve, quem fez parte desse último evento, do evento da XP,
nessa última semana, que agora você está aí até de férias, ficou esgotado. Descansando um pouquinho. Olha, de novo, foi lá março, abril, a gente falou, nossa, a Expert, né? Uma vez por ano, maior evento, o que a gente vai fazer? Não vamos fazer digital. A gente estava naquele momento ainda que nem sabia se ia poder voltar em abril, maio, mas a gente falou, cara, definitivamente vamos trabalhar um cenário de que vai ser digital, né? E muito do que a gente desenhou fazer na semana passada, né, e conseguiu de certa forma, foi tentar preservar toda a nossa grade de palestras extremamente relevantes, né? Então a gente teve no final de todo grades bem consistentes com nomes muito emblemáticos, mas ao mesmo tempo fazer um projeto multiplataforma, né, e 100% acessível, né? Então na linha e eu tenho muito orgulho de falar isso, tá, Jô? Vou fazer um mini jabazinho assim, só porque não vou aguentar. Em nenhum momento na empresa alguém me fez a pergunta: será que vale a pena cobrar? E eu de verdade que eu tenho um super orgulho de não ter passado por essa pergunta. Porque, assim, isso para mim é a verdade da educação. Então, assim, se a gente tem como oportunidade num evento digital, ao invés de falar com 30 mil pessoas, falar com 5 milhões, que foi o que a gente falou, em algum ponto de contato, por que não? Né? Então, eu acho que isso para mim é o que mais me realiza e me deixa feliz, tá? Mas porque isso é um pouco de comunicação também, né? Porque isso é totalmente... mas quando você vai aprovar o projeto, você poderia falar, não, mas por que a gente não vai ganhar dinheiro com isso, né? Por que eu vou fazer Tony Blair, Magic Johnson, Malala falando de graça? Se eu poderia cobrar por um número menor de pessoas que topassem pagar, né? Mas isso não faz parte do dia a dia da empresa. O que a gente de fato quer é dar acesso à informação. E o que a gente buscou fazer nesse evento foi isso, né? Ter uma grade ainda muito mais multidisciplinar, porque, de novo, no evento físico a gente acabava ficando muito... Por mais que tivesse uma outra palestra, a gente ficava muito concentrado em economia e política, né, em geral. E a gente conseguiu, com essa multiplataforma e com 5 dias de evento ao invés de 2, trazer muito mais conteúdo na linha do que a gente estava falando. Então, a gente teve painéis de mulheres, a gente teve painéis de diversidade, a gente teve painéis de produtos de SD. Então, a gente conseguiu trazer outros assuntos para dentro da conversa que foi muito rico, né? Então, a gente, de fato, toca e traz informação que pode plantar uma sementinha de um processo de transformação num espectro de assuntos muito maior do que o evento historicamente fazia, tá? Então, foi um evento que quem a gente tinha de parceiro, tá? Acho que tinha um parceiro que foi quem ajudou a gente com toda a parte de estúdio, né? Porque a gente teve a gravação em estúdio das palestras que eram ao vivo ali todo final de dia. Então, é uma agência de eventos. A gente teve a Accenture tocando toda a parte de social e campanha publicitária também, né? Então, as duas coisas. A gente teve no nosso time interno toda a parte de campanha social, produção de conteúdo, parceria editorial, conduzido internamente com o nosso time de mídia e in-house. Diria que foram esses 3 parceiros, tá? E obviamente, o nosso time de tecnologia, grudado melhores irmãos nos últimos meses, porque... imagino. Todo o desenvolvimento da plataforma, do site, do processo, né, foi tudo feito internamente também, tá? Então, não foi uma plataforma que a gente desenvolveu do zero com um time de tecnologia. Então, foram vários parceiros. Na semana passada, nos últimos 15 dias antes do evento e na semana passada, a gente dividiu os times em 8 squads, cada um liderando um assunto, né? E a gente criou um processo de governança, de daily no começo do dia, final do dia, onde a gente ia batendo tudo que a gente tinha de pendência, de desafios ou oportunidades que surgiam. E foi fortes emoções. A gente está discutindo se a gente vai soltar um erro de produção, porque acho que aconteceu muita coisa. Coisas que algumas pessoas viram, coisas que muita gente não viu. Mas está todo mundo muito aberto aos erros, né? Eu sempre falo, nesse momento está todo mundo, olha, não é o ideal, mas gente, a Malala levantando para chamar o pai, não sei se você viu, Jô, mas foi muito... Eu falei, gente, olha isso. A gente deu um ponto para o pai e um ponto para ela. O plano era começar com ela e depois ter os dois, igual a gente está aqui, uma do ladinho da outra. Aí, na hora que era para entrar o pai não entrava. E aí começou, não, a gente está tentando conectar o pai, né? E aí ela olhava para o lado, porque ele devia estar na sala do lado, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, ela, não, posso fazer uma coisa então? Pera um pouquinho, eu vou chamar ele fica aqui comigo. Aí ela levanta.
Maravilhoso. Chama o pai e senta do lado dela. É isso Eu falo, aí. ai, meu Deus, só ao vivo que acontece isso, né? Não tem outro jeito. Espetacular, resolveu. E para Mas finalizar aqui, você está mas falando foi bem dessa bacana. coisa, você está falando dessa história da tecnologia e tal, e eu, com Atraso, que é uma série que eu devia ter visto há bastante tempo, que ela já é antiga, estou assistindo o Mr. Robot, que eu não sei se você já viu. Não conheço. Então, Não vi a ainda. Já história. ouvi falar, mas não vi. Então, são 4. Eu também não tinha visto e acabei entrando na Amazon Prime agora e aí estou assistindo e é a história de um cara que é um mega blaster ficcional hacker e esquizofrênico. Mas o fato é o seguinte, você passa a ter medo de todas as qualquer... Então, quando você está falando aí dos caras da tecnologia e assim, e a gente está falando de banco, né? Que antigamente, eu acho que a coisa da segurança de banco no Brasil é muito avançada, né? Sim. Porque a criminalidade aqui também é muito avançada. Então, O pessoal é criativo. o modelo, exatamente, o modelo que se criou aqui é um modelo bastante seguro. Mas quando você assiste essas séries, você fica muito impressionada assim, do poder, né? Que a gente tem hoje de informação, principalmente em relação ao nosso dinheiro, né, e tal, Sim. e é tudo muito, muito virtual, né? Nada, como diz meu pai, onde é que está o meu saldo escrito num papel, né, para garantir. E aí eu queria finalizar perguntando o que você está assistindo, o que você vê, assim, menina. para dar uma distraída. Vou te falar que nos últimos dias eu não estava assistindo nada. Está assistindo Peppa Pig, né? Não, já passaram dessa fase, graças a Deus, meu Deus do céu. Não tô mais na Peppa, mas olha, o que eu, na verdade, coisas menos conceituais, Jo, eu gosto mesmo de série para passar o tempo. Então eu tô assistindo Designated Survivor e acabei Scandal há uns 2 meses, assim. Então eu tava enlouquecida com Scandal. Mas nada, nenhuma inspiração corporativa ou não, muito não. Esse daqui também não faz nenhuma realidade, mas essa linha, o que eu assisto e eu gosto muito, não sei se você já assistiu, é o Black Mirror, né? Não, é muito, muito legal. Nossa, esse você acaba a série, o episódio, você fala, ai meu Deus do céu, acho que eu não vou mais, não sei o que eu faço da minha vida, eu vou me trancar no banheiro e vou ficar aqui, né? Não, tem várias nesse, acho que a gente está vivendo um pouco todas essas realidades juntas, aceleradas aí com essa. Não, esses dias eu até me perguntaram alguma coisa, um filme que não lembro direito, alguma coisa. Falei, gente, para mim, se tem um filme atual, mas que é muito velho, é Show de Truman, né? Total. Gente, você fala, olha isso, né? É um pouco dessa realidade. Chega no final e bate lá atrás. Demi Moore, que é já viu, acho que casamento de contrato, esqueci o nome, mas um com a Demi Moore, que é uma família de influencers, mas eles não são uma família. Só que eles são plantados dentro de condomínios e aí, dado o comportamento deles com marcas, produtos e não sei o que, eles influenciam o condomínio. Só que eles não são uma família. Eles são influencers que vivem como se fossem. Eu te descubro, chama Amor por Contrato? Tem que dar um Google aí. Não assisti mesmo. Amor por Contrato, Casamento por Contrato, um negócio assim com a Demi Moore. Mas é velho também. Esse eu realmente não assisti. Olha como é que pode, né? Muito bem. São coisas que foram feitas lá atrás, mas bem visionárias, né? Esse que eu te falei é com o Rami Malek, que é aquele cara que fez o Bohemian Rhapsody. Onde que tá, Jô? Quando ele era mais novo, isso já tem uns bons 5 anos, eu acho. E só tem na Amazon? Só. Mas eu tenho assistido algumas coisas que me deixam todas impressionadas. La Casa de Papel, eu já estava falando espanhol, assim. Então, assim, você vai tentando outras loucuras além da nossa do dia a dia, né? E o que eu gosto de assistir série, seja ela qual for, desde a Casa de Papel até Scandal, é que eu brinco e falo assim, não, eu vou tirar toda a ficção. Tira toda a ficção. Sempre tem um fundinho ali de coisa que você fala, nossa, acho que isso deve ser verdade, né? Isso deve acontecer. Nós estamos vivendo no que parece ser a maior das maiores ficções, né? A gente fala
que está Sem dúvida, voltando sem dúvida. a... Mas está divertido, está gostoso. Tem que tentar tirar a parte boa, né? Já tem tanta Não, desgraça. sem dúvida. Aí, vamos ficar com a parte boa. Petra, querida, adorei. Vou deixar você Eu aqui que adorei te acordar. ver, que seja por vídeo. Amei. Saudade de quando a gente ficava lá na sala juntinha. Isso, a gente se vê assim que melhorar um pouquinho, que já der para tomar café. Combinadíssimo. Aí a gente se vê. E, ó, vou pedir desculpa que acabou escurecendo aqui onde eu tô. Eu sei que eu virei um vulto, né? Mas tudo bem. Vai dar para ouvir o que eu falei, não vai dar para me ver muito, mas... Tá ótimo. Muito Tá obrigada. bom? Foi Obrigada ótimo. a você, Jô. Foi um prazer, viu? Tô aqui à Beijo disposição para enorme. qualquer novas conversas. Vai ser um prazer. Obrigada. Um beijo Obrigada, querida. enorme. Beijos.